A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de ler a palavra de Deus, aquela que alimenta a nossa alma, aquela que muda aqui dentro, aquela que toca lá no íntimo. E hoje nós vamos ver sobre a ressurreição de Jesus, o aparecimento dele para Maria Madalena, aparecendo aos discípulos, depois a Tomé, e onde ele vai falar ali também sobre a comissão, né, objetivo do evangelho e tal. É uma leitura muito preciosa. Nós lemos ontem, né, sobre a prisão, condenação, crucificação, morte, sepultamento. Hoje nós vamos ver a vitória total nossa, que é a ressurreição em Cristo, ressurreição de Cristo, né, dos mortos, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ainda que morra, viverá, conforme ele disse para Maria e Marta. Capítulo 20 de João diz assim: no primeiro dia da semana de madrugada, isto é, o sábado, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes... Veja que parece que aqui os discípulos estão todos sumidos, né? Exceto João, que é esse discípulo a quem Jesus amava, é ele mesmo, né? João e Pedro. Eles estavam ali por perto. Eles entraram lá no sumo sacerdote, onde Jesus foi condenado ali e tal. Eles não fugiram, eles estavam ali por perto, talvez justamente por conhecerem ali as autoridades. E Maria sabia onde eles estavam e foi então comentar que a pedra tinha sido removida. Então, correu e foi até onde eles estavam, né? Eles quem? Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e os outros discípulos saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Esse era corredor, chegou primeiro, olha que benção. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. E também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Esse é o tal do Santo Sudário, aquela peça enigmática que dizem que está guardado lá na Itália, que tem a expressão do rosto de Jesus. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixando-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga-lhes:
Subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo à tarde, tá, gente? Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Que lindo, né? E, dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, onde perfuraram com a lança, né? Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e coloca aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: porque creu ao me ver? Você creu porque me viu? Em outras palavras, né? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos com os olhos físicos, mas nós cremos nas Sagradas Escrituras. O objetivo deste evangelho, para a gente finalizar a leitura de hoje, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão descritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Vou ler de novo essa parte porque ela é importante. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Deixe o seu like, seu joinha, compartilhe com alguém, inscreva-se aqui no canal, faça parte do nosso grupo de estudo lá no Zap, onde eu compartilho materiais extras, ou materiais extra sobre aquele momento da leitura em que estivermos passando. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e nos vemos amanhã em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã vamos iniciar o livro... amanhã nós vamos ler o último capítulo de João, capítulo 21. E depois, já na sequência, iniciaremos também o livro de Atos dos Apóstolos, que é maravilhoso. É a continuidade da igreja, sem a presença física de Jesus, porém com grandes sinais, maravilhas, coisas extraordinárias. É a expansão da igreja e temos uma figura central aí, que é o apóstolo Paulo, e que nós também veremos a sua ação. Vai ser maravilhoso. Deus te abençoe. Fica na paz.